Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Aqui quem está falando é o Pedro Villanova e no vídeo de hoje eu decidi ensinar para vocês como criar e configurar um servidor web do S32 de modo que possa modificar a expressão facial do robô por meio desse servidor web conectado ao S32. Nesse caso eu usei o S32 S3 câmera porque não tinha outros modelos sobrando, mas mesmo assim funciona normalmente. E esse display aqui que eu utilizei é um SSD 1306 e 2C. Tranquilo de se usar, poucas conexões. E é claro, para o servidor web dele eu coloquei essas três expressões e vou testar cada uma delas. Primeiro vamos fazer ele piscar o olho. Ok, agora vamos colocar ele para dormir. Vamos deixar ele com carinha feliz. Claro, essa eu não consegui fazer muito bem não. E agora vamos voltar para a expressão normal. E é claro, toda vez que o código que você baixou no S32 inicia, mostra o robô acordando ao iniciar a placa S32. Ó, como vocês viram, mostrou ele acordando. Qualquer coisa, caso não tenha concordado, eu posso aumentar a... ou melhor, posso aumentar o delay, certo? E todas essas peças aqui que estão acomodando ele foram impressas inteiramente em 3D, com filamento do tipo PLA. E é claro, por se tratar de um S32 S3, para esse caso vocês precisam fazer essas conexões aqui que eu vou mostrar agora. Aí, como podem ver, essas são as conexões entre o S32S3 e o display OLED. E é claro, caso vocês decidam utilizar o modelo de S32 comumente utilizado, essas são as conexões. Bom, então é isso basicamente. Eu mostrei ele rodando um display OLED para que possa criar um robô e demonstrar diferentes expressões faciais. Mas agora eu irei mostrar para vocês o código, explicar quais bibliotecas eu utilizei e onde foi feito cada uma das configurações para que pudesse rodar normalmente. Até daqui a pouco. Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, está o código HTML, CSS e JavaScript que eu criei para rodar no servidor web do S32, onde aqui no CS ele modifica a posição e a estrutura da tabela dos botões para ficar mais adequado tanto para computador quanto para celular. Você clicar em um desses botões e modificar a expressão facial do robô, seja ele feliz, com expressão normal, piscar o olho ou dormir. E é claro, para que cada uma dessas quatro expressões possa acontecer, basta chamar uma requisição e usar a função get para modificar a expressão facial do robô que vocês decidirem construir. E isso funciona tanto para servidor web quanto para ponto de acesso. Aqui a função básica para configurar o Wi-Fi. E por se tratar de um S32S3, como eu tinha mostrado para vocês, só funciona com rede Wi-Fi 2.4 GHz. Mas se vocês utilizarem o S32C5, vai funcionar com qualquer rede. E é claro, logo após ter terminado de configurar o Wi-Fi, vocês têm que vir aqui, vocês têm que chamar essas funções aqui do display para poder identificar o endereço dele e permitir que ele possa ser utilizado e configurado no código principal. E é claro, para que ele possa exibir novas expressões faciais de forma correta, é preciso também chamar a função clearDisplay. E logo após você ter terminado de chamar essa função, ele chama uma função que você basicamente não chama em nenhuma requisição, que é a função wakeUp, onde faz parecer que o robô está acordando, está abrindo os olhos. E é claro, para esse display OLED SSD que eu utilizei, ele aí 2C utilizou esse endereço aqui, como vocês podem ver. Mas, em vez de ser um 03C, pode ser que o endereço seja outro, quando vocês forem utilizar o display OLED de vocês. E é claro, e cada uma dessas funções do server on é responsável por pegar o valor da requisição
e modificar a expressão facial do robô. E é claro, eu escolhi a função roundRect, FeelRoundRect, porque a ideia é que ele desenhe uma estrutura no formato quadrado ou retangular. E se tratando de ter uma expressão facial normal, é preciso levar em consideração que dava para chamar um FeelRect normal. Porém, com esse daqui, além do background do background ser preenchido com a cor branca ou com a cor preta, como vocês estão vendo aqui, a vantagem é que o roundRect ele permite dobrar um pouco as bordas do retângulo para ficar mais adequado, mais estiloso. E por aí vai. Na função sleep, por exemplo, foi preciso primeiro chamar a função normal para ele colocar a expressão facial normal e depois mudar de expressão quando você chama sleep. Pois bem, e para que possa funcionar, a ideia que eu utilizei foi basicamente utilizar um FeelRect normal, onde não tem bordas dobradas, e eu decidi que o background ia ser da cor preta. E para criar a expressão facial que simula um robô indo dormir, foi preciso utilizar um laço for para que, ao chamar esse laço, ele modificasse a cada 1 milissegundo a posição do FeelRect, ele modificasse a posição de cada um desses retângulos com background da cor preta, mas que não cobrisse completamente os olhos do robô e deixasse parecendo que ele está dormindo logo após ter chamado a função normal. Aí ele chama essa função aqui para modificar a posição dos retângulos do background preto e parecer que ele está fechando os olhos, sendo que ele não cobre completamente a parte branca. E é claro, no Wake Up, inicialmente eu tinha chamado só um FeelRoundRect, mas depois eu percebi que para cada um dos dois olhos era preciso ter 2 FeelRoundRect, porque se você chama só um, tem um probleminha. Quando ele é exibido, as bordas dos olhos do robô não ficam, todas as bordas não ficam completamente dobradas. Por isso foi preciso chamar 2 funções, para que as bordas ficassem exatamente como é mostrado na expressão facial normal, dobrada utilizando o valor 5. E como eu já tinha dito, se você chama só uma função FeelRoundRect para cada um dos dois olhos, só uma parte fica dobrada. E é claro, a função de piscar funciona da seguinte forma. Assim como nas outras, ele chama a função de expressão facial normal, e depois ele segue o mesmo processo que eu tinha mostrado na função sleep, de chamar retângulos da cor preta para poder modificar a posição deles e parecer que o robô está fechando o olho. E depois ele chama o laço que segue a mesma lógica para parecer que o robô está abrindo os olhos ou está acordando. A expressão feliz foi normal, só precisei chamar apenas 2 funções FeelRoundRect para modificar a posição, para poder modificar a posição e é claro, como eu tinha dito, exibir ela, ok? E é isso, basicamente. Esse foi um vídeo que eu quis mostrar como mudar a expressão facial de um robô por meio de servidor web ou ponto de acesso. E é isso, basicamente. Vou deixar esse código aqui na descrição. E se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, nenhum tutorial. Qualquer dúvida pode postar nos comentários que eu irei responder. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou, disse. Tchau.